Bom, o intuito da aula de hoje é falar alguns aspectos teóricos, né, do protocolo UART, né, e também alguns conceitos importantes, fazer uma introdução à comunicação em sistemas embarcados. Então, a comunicação em sistemas embarcados, né, qual é a necessidade de periféricos de comunicação? Podemos citar duas situações, né? A primeira, né, uma comunicação intersystem, onde o sistema embarcado precisa comunicar com o mundo externo, né? Então, por exemplo, você tem um sensor de temperatura e umidade e você quer enviar esses dados para um computador que está conectado ali na tua plaquinha por meio de uma USB, né? Então, essa USB é o periférico utilizado ali para a comunicação, que está saindo do sistema embarcado, indo para um computador. Então, para esse tipo de comunicação, vão existir periféricos mais específicos, tá? Que podem ser o ART e o ZART, né? Que o ART é o intuito da aula de hoje, né? Temos também o USB, depois alguns periféricos de rede, né, como Wi-Fi, Ethernet, também temos a comunicação Bluetooth, temos o periférico CAN e LIN também, né, para esse tipo de comunicação, tá? Então, esses periféricos, eles são intencionados a serem utilizados mais nesse tipo de comunicação intersystem, né? Então, geralmente são voltados a redes ou interfaces externas. Já uma comunicação intrasystem é quando você tem ali seu microcontrolador e precisa comunicar com outros dispositivos ali que estão ou muito próximos, né, ou na mesma placa do sistema embarcado, né, como é o caso de um sensor, uma memória, um conversor de dados que necessita do controle do microcontrolador, né? Então é do microcontrolador para os componentes internos, né? Então alguns periféricos que podemos citar é o SPI, o I2C, o OneWire, né? Entre outros, né? Então são usados para sensores, memórias, conversores de dados, os DACs, os ADCs externos, né? Entre outros. E aqui eu vou passar 3 conceitos importantes que às vezes são confundidos, né? Então é importante citar. Primeiro, falar do periférico de comunicação. Então, de forma bem simples, ele é o dispositivo físico utilizado para comunicação. Cada fabricante ali vai ter a concepção, né, de um hardware para realizar aquele tipo de comunicação, né? Geralmente interno ali é o microcontrolador, né? Então, por exemplo, a ST no STM32, ele vai ter um hardware próprio para operar uma UART, né? E ele vai ter suas características próprias. Cada fabricante tem suas características próprias. Agora, o que não pode mudar é o protocolo utilizado, né? O protocolo de comunicação, então, são as regras, né, que servem para organizar e interpretar os dados, né, que são os bits que são transmitidos ou recebidos, né? Então, por exemplo, uma UART, né, quando ela pretende enviar um byte, você pode utilizar o seguinte formato: um start bit, que é um 0, depois o 8 bits de dados, mais um stop bits. É uma das formas de você configurar a comunicação UART. Então, são as regras. Já um padrão é uma norma, né? Pode ser uma norma elétrica, mecânica, né? Ou de compatibilidade. E o intuito é garantir a interoperabilidade entre os dispositivos de diversos fabricantes, né? Exemplos bem comuns aí na indústria, né? É o RS-232 e o RS-485, né? Que são normas com padrão elétrico e mecânico, né? Que acabam utilizando o protocolo UART por debaixo dos panos. Já na parte de software, é sempre bom destacar novamente sobre camadas de abstração, né? Camada de abstração é uma interface de software que vai simplificar o acesso ao hardware do dispositivo que você está trabalhando, né? Então, a ideia é tirar do programador a necessidade de conhecer ao fundo o hardware
né? Isso garante que você vai gastar menos tempo para o seu desenvolvimento da tua aplicação, né? Então você não vai precisar ficar configurando registradores diretamente, né? Então vão existir funções para isso. Então, por exemplo, a ST, como eu já falei em outras aulas, ela fornece a biblioteca HAL, né, que é a Hardware Abstraction Layer, e vai oferecer funções como a HAL UART Transmit, né, para a transmissão de dados pela UART. Então, ao invés de manipular os registradores, o programador usa essa função, e entre outras, né, para abstrair o acesso ao UART do microcontrolador, né. Só que, principalmente na área de comunicação e sistemas embarcados, né, é comum existir camadas superiores ainda, né? Então pode existir drivers, né, outros tipos de bibliotecas que vão facilitar o uso dessa comunicação, né? Um exemplo bem simples, né, é conseguir utilizar a função printf da biblioteca stdio via UART, né? E você consegue isso configurando uma funçãozinha ali que existe na biblioteca C, mas utilizando o HAL, né, da ST, por exemplo, né? Então você precisa editar uma função ali para utilizar as funções de transmissão ou recebimento de dados da biblioteca HAL, né? E até camadas mais altas podem existir, né, como bibliotecas de protocolo, né, como é o caso do Modbus, MQTT, né, que fornecem outros tipos de abstrações. Só que agora o intuito não é acesso ao hardware, né, é permitir um nível de comunicação entre sistemas, né. Então é bem comum você precisar trabalhar com essas diversas camadas, né. Então, até agora, nós vimos que a UART ela pode ser um periférico ou um protocolo, né? Então, falando especificamente do protocolo, né? Ela é uma forma de lógica, né? Uma forma de comunicação serial, é a forma de organizar os bits, né? Então, amplamente utilizados em microcontroladores, computadores, entre outros dispositivos digitais. A sigla significa Universal Asynchronous Receiver Transmitter, tá? O que significa que a comunicação ela é assíncrona. Tanto o transmissor quanto o receptor eles possuem clocks individuais, né? E eles precisam configurar esses clocks para manter a comunicação entre os dois dispositivos compatíveis, né? Não existe um sinal de sincronismo aí no meio, tá? Então você precisa configurar o dispositivo transmissor e o dispositivo receptor da mesma forma, né, para que cada um consiga falar um com o outro, né? Então você tem que colocar o microcontrolador para falar a mesma língua que o teu computador está falando, por exemplo, tá? Então você faz algumas configurações lá para permitir isso, né? E esse protocolo, né, ele é bastante comum e simples também, né? Então, como ele é de fácil implementação, ele continua sendo amplamente utilizado aí na indústria e em diversas aplicações. O esquema de ligação da UART é um esquema cruzado, tá? Então, você vê aí na tela um microcontrolador de um dispositivo genérico qualquer, você vê ali que o transmissor TX de uns se conecta com o receptor RX de outro e vice-versa, né? E essa configuração que está aqui, né, ele vai permitir o tipo de comunicação full duplex, que permite, né, tanto a transmissão e recepção feita de forma simultânea, né? Então, na maioria dos dispositivos de microcontroladores, né, os periféricos UART, ele vai permitir esse modo full duplex. Embora em alguns casos dá para configurar também um modo half duplex, né, onde você precisa ora transmitir, ora receber. Isso é comum, por exemplo, em configurações RDA, né, para transmissão de sinal via infravermelho, né? Você só consegue transmitir ou você só consegue receber por vez, né? Então,
ele pode permitir essa configuração também. Também em outros casos, para economizar pinos, né, quando for possível, dá para ser uma comunicação meramente simplex, no qual você só transmite o dado, né, ou só recebe o dado também. Então dá para configurar dessa forma também, né? Aqui é importante fazer uma observação, porque existe também o USART, tá? Quando você tem um periférico USART, que é um Universal Synchronous and Asynchronous Receiver Transmitter, ele permite os dois modos de operação, tá? O assíncrono, que eu já expliquei ali, né, até agora, né? E ele permite um formato síncrono também, adicionando aqui outro canal físico, né, que é um sinal de clock que faz a sincronia entre os sistemas, né? Então isso daqui é utilizado quando você precisa de um determinismo maior, né? Um sincronismo melhor entre o dispositivo mestre e o dispositivo escravo, tá? Mas isso daqui é apenas uma observação. O foco aqui no curso é apenas na UART. Embora a gente vai ver ali na aula futura, né, que o periférico do STM32 ele se chama USART. Então ele permite essa forma de comunicação síncrona também, né? Existem alguns parâmetros importantes sempre que a gente for configurar a UART, né? Então podemos citar ali o baud rate, que é a taxa de envio, né, dos bits por segundo, né? Você pode configurar em velocidades diferentes. Ali eu estou citando três valores padrões, né? Mas existem outros: 9600, 19200, 115 e 200, né? Temos também o tamanho da palavra, né, que o protocolo permite de 5 a 9, mas não é todo hardware, não é todo periférico de microcontrolador que vai permitir essa configuração, tá? Então, por exemplo, no hardware ali do F401, que é o que a gente está trabalhando, né, ele permite trabalhar, vocês vão ver ali, né, com 8 ou 9 bits. Tá, que efetivamente vão ser 7 ou 8 bits, né? Eu vou explicar lá para vocês por quê, né? Outro parâmetro, né, um bit de paridade, que é um parâmetro opcional, você pode ter ou pode não ter, né? Essa paridade ela pode ser tanto par quanto ímpar, tá? Eu vou deixar aí no card e na descrição um vídeo onde eu te explico melhor sobre esse conceito de paridade, se você ainda não conhece, né? Então você pode ter não, você precisa também ter stop bits, 1 ou 2 bits que indicam o final do envio de uma palavra, né? Existe também a possibilidade de um fluxo de controle que pode ser tanto por hardware quanto por software, né? O hardware ele vai utilizar ali uns canais adicionais físicos, né? Vai precisar de uns pinos adicionais. E por software é o envio de alguns valores padrões ali para indicar quando parar a transmissão, né, voltar a transmitir, né, dentre outras coisas. A estrutura do dado ela é bem simples, né? Você tem o start bit, que tem o valor 0, né? Depois a informação, que é o data frame que está aparecendo aí na tela, né, com 5 a 9 bits. Depois você vem ali opcionalmente com o bit de paridade e depois 1 ou 2 stop bits, né? Então sempre vai seguir esse padrão, né? Então quando você for configurar a tua UART, você precisa definir uma estrutura do dado, tanto para o transmissor quanto para o receptor, e as duas precisam ficar iguais, assim como a velocidade de transmissão, né? A taxa de transmissão. Se você vê no osciloscópio o formato, né, da onda de uma transmissão, você vai ver algo parecido com isso que está aí na tela, né? Então, considerando aqui a linha de transmissão, né, quando ela está parada, ela fica em nível alto, né? Então o TX fica sempre em nível alto quando não está transmitindo. Aí quando inicia uma transmissão, você tem ali o start bit, né? Depois você tem o envio da palavra, né? Sempre começando pelo bit menos significativo até o mais significativo, e depois o stop bit, né? Então vocês conseguem perceber aqui nesse data frame, né, que você não tem o bit de paridade e tem apenas um stop bit, tá ok? Então note que o stop bit é nível alto, né?
para manter, né, assim, nível alto quando o transmissor voltar a ficar ocioso, né, em idle, né? Mas aqui depois do stop bit, eu já poderia continuar essa transmissão levando a linha aqui para o nível 0, indicando um outro start bit, tá? Para fazer bem na sequência assim, tá? Então, como formatar o envio dos dados, né? Então, quando a gente está programando, na maioria dos casos, o ideal é você utilizar um formato de texto, tá? Porque fica mais fácil ali do receptor, ao receber os dados, né, tratar essa informação. Embora vão existir casos em que você pode mandar simplesmente o valor bruto ali, tá? Mas aí vai precisar de um cuidado melhor. A vantagem de você mandar o valor bruto é que você consegue enviar dados numa taxa maior, né? Então você tem que verificar aí o que é melhor para o teu projeto, ok? Então isso é uma breve introdução ali, né, para o protocolo UART, e nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre, passar alguns exemplos, né, sobre a transmissão e a recepção de dados no STM32.